Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos e glorificamos por um momento tão especial como este, que é de recebermos da sua palavra. Neste dia que o Senhor preparou para cada um de nós, que este culto não seja um culto, mas aquele culto onde o Senhor venha transmitir tudo aquilo que o Senhor já predestinou para nós nesta noite. Senhor, que não haja distração, que verdadeiramente o Senhor possa mover no interior de cada um dos teus filhos e filhas e que teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Me submeto por completo, Senhor, à unção do teu Espírito, que eu fale apenas aquilo que o Senhor venha aprovar, para que verdadeiramente teus filhos sejam alimentados nessa noite. Essa é a minha oração, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar, eu queria agradecer ao pastor Flávio pela honra de estar aqui, porque eu me sinto extremamente honrado de estar contribuindo com a palavra aqui em Brusque. Muito obrigado, pastor Flávio, pela consideração. E quero dizer para vocês que a cidade de vocês é linda. É linda. Eu só conheci até ali o FIP, né? Aquela área do FIP ali que tinha um pato ali, uma régua. A cidade de vocês é linda. E para minha surpresa, irmãos, a igreja de vocês é um sucesso. Que igreja linda. Eu estou aqui feliz da vida por vocês. Estou muito alegre mesmo. Uma igreja linda, maravilhosa, estruturada. Parabéns a cada um de vocês. Pastor Flávio na direção. Vocês são um sucesso. Nota 1000 a igreja de vocês. Continue aí pegando junto com o pastor Flávio, que vocês vão longe. Amém? Glória a Deus. Eu sou Tony, minha digníssima já falou, Alba, somos lá do Verbo da Vida em Palhoça. Ficamos ali 8 anos congregando em Florianópolis, sob a liderança do pastor André, e fomos direcionados para ir para Palhoça. Aceitamos o desafio, lá estamos já como igreja desde setembro de 2022. Estamos cumprindo o propósito do Senhor ali naquele lugar. E hoje nós vamos falar sobre coração para servir. Coração para servir em Brusque, amém? Balneário Camboriú, Navegantes, Palhoça, Florianópolis, Campina Grande, amém? Coração para servir. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 22 ao 24. E diz assim o texto bíblico: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, porque a Cristo o Senhor servis. A quem nós servimos, irmãos? A Cristo. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, eu quero primeiro falar algo sobre missão, visão e valores, para depois falar sobre esse valor do verbo da vida, que é coração para servir. Primeiramente, o verbo da vida tem uma missão que foi dada por Deus. O pastor Bud Wright teve uma missão dada por Deus e ele funda o Ministério da Vida para cumprir essa missão. Qual era a missão? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Essa foi a missão. Essa é a missão do Verbo da Vida, Brusque, Navegantes, Palhoça, Chapecó. Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. E para cumprir essa missão, irmãos, nós precisamos de uma visão. O que é a visão? É você antever o objetivo que você quer cumprir. Ou seja, você recebe a missão, então a missão já está na sua mente. É isso que eu tenho que fazer. Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá? Isto é a visão. Amém? E qual é a nossa visão? No Ministério do Verbo da Vida, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e amor. Amém? Você tem essa visão, meu irmão, de alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e do amor? Porque é isso que nós vamos fazer. Nós estamos trabalhando aqui em conjunto, pastor em Brusque, pastor Flávio em Brusque, pastor Tony
em Palhoça, pastor André em Florianópolis, Tiago Chapecó, cada um cumprindo essa missão debaixo de uma mesma visão. Não há duas visões do verbo da vida. Há uma visão, qual é? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então pode ser que hoje você esteja me ouvindo aqui falar sobre valores, que você está aqui em Brusque sendo preparado para amanhã ou alcançar o Brasil ou as nações. Quem sabe alguém vai sair daqui lá para a Oceania. Eita glória! Lá para a Austrália. Não sei, irmãos, eu posso estar de repente aqui diante de um pastor de uma cidade da Austrália. Porque nós estamos debaixo de uma visão. E o que seriam os valores? Para cumprir a missão, irmãos, é necessário seguir firme na visão. Eu tenho uma missão, mas eu tenho uma visão de como que vai ser, um planejamento, mas para eu ser fiel no meu planejamento, eu tenho que ter valores. Amém? É sobre valores que nós vamos falar hoje. Pastor, qual é o exemplo que tu poderia dar para destrinchar isso? Vou dar um exemplo bem prático. Imagina que eu tenho no meu coração, tivesse lá no meu coração, o sonho de ser policial militar. Então eu tinha uma missão que eu senti no meu coração de ser um policial militar. Para ser policial militar, eu preciso de uma visão, de um planejamento. Como que eu vou exercer bem o meu trabalho de policial militar? Aí entra a minha visão. E o lema da polícia militar em qualquer estado brasileiro é servir e proteger. Então eu tenho a missão, vou ser policial militar, para servir e proteger quem? A sociedade. Amém? Estão me acompanhando, meus irmãos? Agora, para me cumprir essa missão, ser firme na minha visão, eu preciso de valores. Exemplo, vou ser honesto. É um valor para me cumprir a missão. Ser um policial militar, servir e proteger a sociedade. Vou ser honesto. Vou ser excelente naquilo que eu fizer. Vou tratar todos com equidade. E assim eu vou colocando vários valores para que quando eu assumir aquela posição de policial militar, que é a minha missão, debaixo de uma visão que é servir e proteger a sociedade local, independente de raça, cor, condição financeira, eu venho a ter valores que eu vou tratar todo mundo da mesma forma, com honestidade, com excelência, com cuidado. Amém, irmãos? É por isso que é tão importante falar dos valores. Quais são os valores do verbo da vida? Vou ler aqui para vocês. Vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz. Alegria e paz, irmãos. Alegria e paz é coisa séria no verbo da vida, amém? Firmeza doutrinária, fervor do espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência. Nosso ministério leva muito a sério a questão da excelência, irmãos. Olha só, uma igreja como essa, linda e maravilhosa. Por quê? Tem excelência. Tem valores excelentes aqui. Por isso que a igreja está do jeito que está. E vida abundante. E hoje eu gostaria de falar sobre coração para servir. Coração para servir, irmãos. Porque o mundo clama por isso. Nós somos a resposta para a humanidade. Não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente brasileiro, que a gente gostaria que fosse, não é um político local. O mundo, a sociedade, espera em nós a resposta. E nós temos essa resposta, Cristo. Cristo, irmãos. Então nós precisamos ter esse coração para servir, para cumprir essa missão. Levar a palavra da fé para libertar o povo. E o que é servir? Vou começar falando sobre o que é servir. Primeiro deixa eu ver aqui meu relógio. Segundo o dicionário, servir é trabalhar a favor de alguém ou algo, encarregar-se do funcionamento de alguma coisa ou atividade, prestar serviço ou ajuda a alguém, entre várias outras definições. Mas um significado que me chamou a atenção, irmãos, que se ajusta
plenamente com a palavra de Deus é o seguinte: se adequar às necessidades de algo ou alguém. Você servir. Servir é quando você se adequa a uma necessidade. Qual é a necessidade da igreja? Qual é a necessidade desse povo de Deus que está congregando aqui em Brusque? Eu me adequo para atender essa necessidade. Amém? Isso vocês não podem esquecer. Servir é isso. Servir não é fazer o que a gente quer. Servir é fazer o que é preciso. Amém? O verbo servir significa abrir mão de seus interesses em prol do interesse do outro. Lá em Mateus 20, verso 26 ao 28, nós temos um exemplo maravilhoso que é do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 20, do verso 26 ao 28. Diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? Nós aqui, irmãos, nós temos uma instrução maravilhosa do Senhor. E a instrução que ele fala, inicialmente, é o seguinte, ó, se você quer ser uma pessoa de destaque, siga por esse caminho aqui. E não é pecado você querer ser uma pessoa de destaque. Afinal, ele mesmo falou, Jesus, que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. A luz onde tiver, irmãos, fica em destaque. Amém ou não amém? Então, se você quer ficar em destaque para cumprir esse propósito do Senhor, está tudo certo. Glória a Deus por isso. Mas aqui tem uma vacina maravilhosa, irmãos. Uma vacina que você tem que levar para a vida. Sabe qual é a vacina? Sirva. Amém ou não amém? Amém? Sirva. Porque quando você serve, meu irmão, aleluia, não tem nada que possa impedir de você acessar ao reino do Senhor, de viver em plena comunhão com Ele. Você não vai ficar olhando para as coisas que estão à sua volta, trazendo distrações para você. O seu coração verdadeiramente vai estar em servir ao Senhor. Quando a gente vê isso, irmãos, quando Jesus está nos vacinando, Ele está nos vacinando contra um vírus terrível. E esse vírus terrível não é Covid-19, é pior do que Covid. Sabe o que é, irmãos? Que é um vírus terrível, mata, orgulho. Quando o orgulho entra, meu irmão, acabou. Hoje nós conhecemos o nosso inimigo, que tem por nome Satanás, que quer dizer adversário, mas ele tinha um nome lindo. Sabe qual era? Lúcifer. Você conhece alguém que já deu o nome de Lúcifer para o seu filho? Alguém tem coragem? Mas o nome é bonito. Anjo de luz. Olha que nome. Agora tu consegue ver, chama, vem cá, Lucifinho. Não. Por quê? É um nome já amaldiçoado. Verdade ou não é? Sabe o que ele era? Querumbi ungido. Mas ele permitiu que esse vírus entrasse no coração dele e ele desejasse ser mais do que Deus. O resultado vocês já conhecem. Então, quando Jesus fala sobre servir, ele já está nos vacinando. Olha, sirva, 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 sirva. Amém? Ou o que aconteceu no Jardim do Éden? O que acontece quando uma pessoa está com vírus? Passa o vírus para outro. Não é assim? Não foi por isso que nós tivemos lá na pandemia o contágio? Então, houve aquela distanciamento social para que ninguém contagiasse. O que o diabo faz? Logo após criar-se, Deus criar o homem e a mulher, o que o diabo faz? Passa o vírus. Orgulho. Qual foi a ideia de Satanás? Pode comer daquela árvore
da ciência do bem e do mal, sabe por quê? No dia que você comer ela, no dia que você comer daquele fruto, você vai ser maior do que Deus. Deus sabe disso, por isso que você não pode comer. Ó orgulho, você é maior do que Deus. Tá entendendo? Como é perigoso? E você já conhece o restante da história. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você não quer ser contaminado por esse vírus, você precisa servir. Você precisa servir, irmãos. É livramento para a sua vida. Amém? Paulo diz lá em Filipenses o seguinte: tende em vós o mesmo coração, a mesma atitude que existia em Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus, irmãos, que é áureo na vida dele? A gente poderia falar de Jesus aqui, né? Até porque a razão da nossa fé é várias situações. Não é isso? Mas qual foi a obra áurea dele? Morrer na cruz. Amém? Ele deu a vida dele por nós. Então, quando Paulo fala a Filipenses, isso ele está falando o seguinte: tende em vós o mesmo coração, a mesma atitude que existia em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, trazendo em miúdos para nós entendermos aqui, sirva. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia? Meu, sirva. Porque se Jesus morreu na cruz por mim e por você, o que Paulo está falando é o seguinte: tem o mesmo pensamento, é que eu tenho que estar apto para morrer também. Mas quando fala em morte, esse dia eu estava falando lá na igreja, que não deve, eu tenho certeza que aqui não acontece isso não. Isso aí lá no Canadá, na Austrália, Uzbequistão, tem lugar. Mas tem crente que tem medo de morrer. Tem crente que tem medo de morrer. Isso não acontece aqui em Brusque, não acontece na Palhoça, mas lá nesse lugar que eu falei, que até eu esqueci já o nome, acontece. Mas o que eu estou falando para você aqui, irmãos, não é a questão de você passar pela morte física. Que alguns aqui vão passar e outros não. Outros vão subir com Cristo, amém? Mas uns vão passar pela morte física. Não tenho a mínima ideia como é que vai ser isso aí. Mas é o que vai acontecer. Agora, você está disposto a morrer em algumas coisas na sua vida? A morrer na sua forma de pensar? Isso é servir. Morrer nas questões culturais que você foi desde pequeno aprendendo que deveria ser assim, assim, assado? Nós precisamos nos ajustarmos às necessidades dos outros. Por isso que nós somos igreja. Nós estamos aqui hoje aprendendo coração para servir. Por quê? Para que você aprenda a servir e se ajuste às necessidades dessa igreja, desse povo local, das pessoas que estão aí fora. Esse é o nosso chamamento. Um coração para servir, irmão, não se apega a cargos e títulos. Não se apega a cargos e títulos. Tem pessoas, irmãos, que largam Jesus, mas não largam o título. Estou falando sério, irmãos. Pode ser. Quantas pessoas que vocês já ouviram falar de alta relevância aí no ministério aí brasileiro, que estão desviadas há muito tempo, mas continuam com o título ou cargo que eles ostentam? Entenderam, irmãos? Servir ao Senhor Jesus não tem nada a ver com cargo. Não, irmãos, não tem nada a ver. Servir ao Senhor Jesus é dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me onde precisa. Se você tiver que receber um cargo, o Senhor ele vai te capacitar e tudo vai fluir bem na sua vida. Amém. Até porque se você aspirar tanto a um cargo a qual você não está preparado para isso, você vai sofrer danos por isso. Então, irmãos, cumpra a vontade do Senhor. Amém. E simplesmente sirva. Amém. Jesus abriu mão de quem ele era para ser a resposta
da necessidade da humanidade. Abriu, irmãos. Abriu a mão de ser Deus. Abriu mão de estar ao lado do Pai o tempo todo para suprir a necessidade do homem. E nós? Somos cristãos porque somos pequenos cristos. Isso quer dizer que eu e você estamos aqui nesse exato momento para buscar atender a necessidade do próximo. E quem é o próximo, irmãos? O próximo pode ser tanta gente. Esposa, marido, filhos, irmãos, sogra. Sogra também entra, tá, irmãos? Esquece da sogrinha, não. Sogro. Um irmão aqui da igreja. Um irmão aqui da igreja. O que está em vulnerabilidade social aí fora. O prefeito da cidade. O preso. O enfermo. Nós somos a resposta dessa necessidade. Amém. Agora, até quando nós estamos dispostos a dar nossa vida em resposta a essa necessidade? E hoje, irmãos, é um ensino da palavra que o meu único objetivo é mexer com você realmente. Para que você entenda a importância do servir, o que é servir, para que você possa servir. O que você está disposto a abrir mão para você servir? Eu não estava aqui no script não, mas eu quero dar um testemunho meu. Quando tinha 8 anos de idade, irmãos, meu pai era policial militar no Rio de Janeiro. Chegou 9 homens, numa manhã de domingo, dizendo, a gente recebeu X, isso em 1981, tá? 81. Recebemos X reais para matar você. E nós vamos fazer isso. E ali abriram fogo contra meu pai, minha mãe, minha família. Deus, pela sua infinita misericórdia, nenhum tiro atingiu eles. Meu pai trocou tiro com aqueles 9 homens, correram e depois tiveram que lidar lá com a fúria lá do seu Wilson. Mas o que aconteceu, irmãos? Aquilo aí destroçou minha família. Normal, uma criança normal que brincava na rua, tivemos que nos mudar às pressas para Belo Horizonte. Ficar escondido, dormir uma viatura da Polícia Militar do Estado de Minas na porta do meu prédio. Ficamos lá um tempo, meu pai conseguiu uma transferência para Campos. Campos é uma cidade ao norte do Rio de Janeiro, bem próximo ao Espírito Santo. Os caras foram lá também de novo buscar meu pai e novamente Deus deu livramento à minha família. Irmãos, o que você acha que um garoto de 8 anos vai crescer como? Meu irmão, meu único objetivo era ser maior, me tornar policial militar e poder me vingar, pelo menos daqueles meus traumas emocionais. Passados-se alguns anos, eu conversando com meu pai, eu ouvia muito meu pai, eu falei, pai, eu quero ser policial militar. Eu disse, meu filho, não faça isso, porque vai ser o maior desgosto que eu vou ter na minha vida. O que ele estava vendo em mim? Que eu não ia para um bom lugar, pelo trauma que eu tinha. E ele teve sorte, e Deus me deu livramento. Eu passei no concurso com 17 anos de idade. E segui carreira. Mas, irmãos, me converti. Fui batizado no Espírito Santo. Fui consagrado, separado como obreiro. Fui líder de jovem. Tudo que você pode, assim, ponto de pregação, tudo, meu irmão. Mas tinha uma área na minha vida que eu não aceitava. Se um dia eu tiver lidar com um marginal, eu não terei misericórdia. Como que eu entendi que era um marginal, irmãos? Eu
Estou confessando isso para vocês entenderem que você precisa ser liberto. Na minha mente doente, eu via o marginal como se fosse uma lagartixa, com uma barata. Você fica com remorso se você matar uma barata? Você vai ter problemas psicológicos se tu matar uma lagartixa? Era a mesma coisa para mim. Estou falando sério, irmãos. Estou confessando isso para vocês. Mas aí, irmãos, eu fui transferido do Rio de Janeiro para Porto Velho. Com esse ódio todo no meu coração. Irmãos, eu tratava tudo bem, eu amava tudo bem, eu me esforçava na obra do Senhor, eu ficava na igreja de segunda a segunda. Meu irmão, tudo que você pode pensar. Mas chegou nessa área, o Senhor estava sempre dando um livramento. Aí isso é outro testemunho que eu vou dar, né, mano? Hoje não. Quem sabe Navegante, quem sabe Balneário Camboriú, né, André? Aí, tô lá, um dia no quartel, glória a Deus, aleluia, eu fui dar um testemunho, irmãos, que eu estava muito feliz, até me emocionei que eu fui pregar num presídio, onde ficavam os policiais militares, policiais civis, um presídio especial para aquele pessoal que tinha cometido crimes. Eu fiquei muito feliz de poder pregar para aqueles homens, né, que cometeram algum tipo de erro. Aí eu falei isso na União Evangélica que tinha lá no quartel. Uma pessoa ouviu. Essa pessoa ouviu, tinha um amigo que era agente penitenciário federal. Esse agente penitenciário federal tinha acabado de chegar em Porto Velho. Como ele era crente, o diretor botou ele na área social para ajudar os presos a ter um mínimo de sociabilidade lá. Esse cara me descobre, irmãos, e vai até a mim. Aí, falei com ele, com esse meu coração, irmão, porque qual era a minha vontade? Chamar um Saddam Hussein para ir lá comigo. Aí acontece um monte de coisa, eu vou lá para o Presídio Federal. Aí eu cheguei. Às vezes eu tenho uma cara muito fechada, tá, irmão? Não é porque eu sou mal, não, porque é a cara mesmo. Às vezes tem fome de antipático, né? Isso eu estou tentando mudar, irmãos. Me ajuda em oração aí. Tá, passa. Me ajuda em oração. Aí, cheguei para o diretor de polícia, o delegado de Polícia Federal, que era o diretor do presídio de Porto Velho. Passei entrevistado para eles permitirem que eu entrasse ou não. O que eu fiz? O cara, vou ser o mais antipático possível, o cara vai me detestar e eu não vou precisar vir para cá. Concordo com o meu plano perfeito, né? Começamos a conversar, eu e o diretor de Polícia Federal. Tínhamos uma coisa em comum, éramos apaixonados pelo direito. Conversa lá, conversa quem? Aí, de repente, o cara rindo assim. Cara, gostei de você. Ó, o certo era mandar teu nome para a inteligência da Polícia Federal para levantar toda a sua vida. Mas a partir de agora, Antônio Carlos, você está autorizado para você fazer o que quiser nesse presídio. Aí, meu irmão, meu Deus do céu. Comecei, me preparei. Maior esquema, irmão. Carro de caracterizado para me levar. Eu tinha que ficar em algum lugar de Porto Velho para me pegarem lá e levarem para o presídio, porque os marginais, né? Não sei se vocês sabem, os marginais que ficam no presídio federal são de alta periculosidade, com um diferencial, são líder de organizações. Então era muito perigoso. E eu fui lá, irmãos. Quando eu entrei, eu fui entrando, meio ressabiado, né? O que eu vou falar para esses homens? Só tinha ódio por eles. Vim aqui para dizer que eu detesto vocês, que eu estou muito feliz que vocês estão aí, que apodreçam. Se ninguém tem coragem de falar para vocês, eu tenho, vocês não valem nada. Aí, meu irmão, eu vou entrando. Alguém já entrou no presídio federal aqui? Meu irmão, é o ó. Um monte de coisa de metal. Eu descobri que tinha um ferro no meu sapato, que eu tinha mais de 5 anos, meu. Tive que tirar o sapato. Aí, entrei. Fui entrando, de repente um agente falou assim,
pastor, aguarda aqui que eu vou ter que preparar os presos. Meu irmão, quando ele saiu assim, me veio à memória, em fração de segundos, tudo aquilo que eu passei na infância. E aí ele disse, Senhor, me ajude. A graça do Senhor desceu na hora, irmãos. E eu comecei a chorar. Chorar. Imagina, irmão. Nessa época eu era gordão, tinha 140 quilos. Chorar igual criança. Foi o Senhor, irmão, arrancando do fundo do meu coração todo aquele ódio, toda aquela falta de perdão. Fui liberto para a honra e glória ao Senhor Jesus. Chega o agente, eu já estava recomposto, Deus me usou para ele, e quando ele me leva lá para a cela, eu chego para aqueles presos e falo assim, eu venho aqui dizer que vocês são muito importantes para Deus, que Deus ama vocês, o Senhor tem cuidado da vida de vocês. Aleluia! Só Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? O que tem a ver com a mensagem? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a mudar a sua vida em prol de um propósito que é ganhar almas? É isso que eu estou falando. Irmão, faça isso. Sirva. Um coração para servir é humilde. Um coração para servir é aquele que renuncia. Um coração para servir é ensinável. Amém ou não amém? Amém. Mas esse amém é importante, irmão. Esse amém aqui, ó, é o amém da noite. Depois disso, eu passei a entregar o microfone e ir embora. Não precisa nem pegar navegante e ir para casa. Um coração para servir é ensinável. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um coração para servir coloca-se disponível diante da necessidade do próximo. E é esse coração, irmãos, que vai te manter fervoroso, entusiasmado, intenso, servindo. Você fica fervoroso à medida que você serve. Você fica intenso à medida que você serve. Amém? A grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na quantidade de pessoas a quem ele serve. Amém? Essa frase não é minha, é de Moody. Um homem lá do século XVIII, um grande evangelista americano. Irmãos, nós somos valorosos pela medida da quantidade a quem servimos. Amém? Outro tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês. A importância do servir. Você precisa estar com o coração disponível para servir. Amém, irmãos? Amém. Quero ouvir notícias aqui de Brusque. Pastor, 100% da igreja está servindo agora. Amém ou não amém? Isso aí. Muitas vezes estamos com o coração inclinado para ouvir a palavra especial da parte de Deus. Mas a palavra especial está conosco todo o tempo. O que é isso aqui, irmãos? Estou disposto a servir. Sou uma pessoa muito importante. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus desça do seu alto e sublime trono. Sente aqui no sofá de casa. Quando eu estiver mudando de canal lá da minha Netflix, procurando um filme que eu quero ver e fale, fulano, você precisa servir na livraria. Fulana, você precisa ser diaconisa. Você aí, meu filho amado, você precisa tocar. Irmãos, não é assim que a banda toca, não. É possível acontecer isso? É possível. Mas nós já temos a revelação. Olha só o que Pedro falou. Deus concedeu a cada um de vocês. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então você já está, meu irmão, tu já entra assim, ó, correndo. Já entra quente para servir ao Senhor. Há uma graça do Senhor para isso na sua vida. Você não tem que ficar esperando um chamamento. Não, se o pastor me chamar, se a esposa do pastor me chamar, se o líder não sei de onde me chamar. Não, irmão. Se disponibilize. Sirva. Em nome de Jesus. A seara é grande. E ela é de Deus.
não é do pastor. Ah, eu não vou com a cara do pastor, então não vou ajudar ele não. O diaconato está pegando fogo. Eu não gosto daquele cara. Se tiver que ir para o céu com ele, eu acho que eu estou fora, então deve ter 2 céus lá. Não é assim, irmãos. A seara é do Senhor. Amém. E cada um tem um propósito a cumprir. Você já reparou que se você tiver que se esquecer um pouquinho dos seus problemas, irmãos, porque às vezes nós somos muito egocêntricos, né? Você está preocupado só com a tua vida, com, meu Deus do céu, quando é que aquilo vai se resolver? Quando é que não sei o que lá, não sei o que lá, tu já entra com a cabeça quente porque você está só olhando para dentro. Agora, tu já parou para pensar se você começa com frieza, sentasse na cadeira nas cadeiras dessa igreja e começasse a observar ao seu lado com calma. Faça isso, faça esse exercício de que seus irmãos estão precisando à sua volta. Já parou para pensar nisso? Que nesse exato momento, você que está me ouvindo, talvez esteja precisando tanto. E você que está ao lado dessa pessoa, você é a resposta de Deus para ela? Amém, irmãos? Amém. Isso é sério que eu estou falando. Porque às vezes a gente está convivendo com as pessoas, a gente nem sabe o que está acontecendo na volta dela. E ela está precisando de uma mão estendida. E essa mão estendida é sua. É sua. Da mesma forma, no nosso local de trabalho, faculdade, escola, na rua, as pessoas estão, conforme eu iniciei essa ministração, contando conosco. Amém. Faça a sua parte. Amém. A Bíblia fala lá em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Há um poder disponível na sua vida inimaginável. Então, lá no seu local de trabalho, nessa igreja, na faculdade, na rua, na escola, há um poder operando dentro de você para cumprir propósito na vida de alguém. Precisamos de gente para servir no departamento infantil, na música, diaconato, livraria, a parte social da igreja. Quem é que vai fazer tudo isso, irmãos? São vocês. Não vai vir um anjo. Porque às vezes a gente fica esperando um anjo, irmão. Deus vai resolver isso. Está acontecendo um problema ali, pastor, não sei o quê, não sei o quê. Porque tem gente, irmão, agora eu posso falar, a costinha aqui ficou curtida, né? Sabe fica aquele couro grosso das costas? É vida de pastor. Às vezes as pessoas chegam só com problema. Eu já tenho um problema aqui, problema colar, um problemazinho, problema. Meu irmão, é tanto problema que chega em casa, às vezes, tu não quer nem ver os problemas da tua casa, tu está traumatizado. Fala o problema. Agora, quantos estão apresentando as soluções? Ou se disponibilizando para ser parte da solução? É isso que o Senhor conta, comigo e com você. Pastor Flávio é a solução para Brusque. Vocês são a solução para ajudar ele nessa missão. É assim, irmãos. Não enterra teu talento, não. Vamos botar esse talento aí para fora, amém? Precisamos de irmãos que não tenham sua vida por preciosa e que sejam disponíveis para dizer: eis-me aqui, Senhor. Às vezes, quando nós estamos no meio do louvor, só acontece que não, mas lá no Uzbequistão, lá na Canadá, aqueles países que agora que eu descobri que existe lá com aquela guerra da Ucrânia, lá tal de Ceilândia, sei lá qual é o nome que é, uns nomes bonitinhos, né? Parece que é nome de reino de Sessão da Tarde, mas tem uns países lá com esses nomes para lá. Aí, a pessoa chega na hora do louvor, irmão, chora. Eu quero te servir, Senhor. Senhor,
Usa-me, Senhor, da forma que tu quiseres, Senhor. Vem aqui, aí joelha. Ai, Jesus! Aí tu vê aquilo tudo, tu fica empolgado. Rapaz, eita, agora vai. Agora... Eita! O pastor já fica até chorando, porque, rapaz, tocou, agora tocou. Aí, tu vai lá, irmão, pastor, eu tive uma experiência que você não queria. Tu nem consegue conversar com a pessoa. Se tivesse Google Tradutor de línguas, tu ligava. Mas a gente sabe que não tem jeito, porque é a linguagem só você e Deus. Aí, quando termina aquilo tudo, amanhã eu converso com ele. Irmão, eu só estou precisando de você, pastor falando. Tranquilo, eu sei da tua vida, da sua disponibilidade. Tem condição de você assumir as 2 dias de escala na livraria no mês? Livraria, irmãos. Livraria. Foi mais simples que tem. 2 dias. 2 diazinhos no mês. Pastor, não tem tempo. Pastor, sabe o que é, né, pastor? Eu preciso de um tempo de qualidade com a minha família. Estou muito cansado, sabe? Mas, e a experiência que você teve com Deus, gente, onde? E aí, irmãos? Cadê? Cadê o coração para servir? Cadê o eis-me aqui, Senhor? Cadê, Senhor? Eu vou cumprir teu propósito. Cadê, Senhor? Tu é meu rei, meu Senhor, meu dono. Cadê? Quem tem um coração para servir, pastor, não vou ficar 2 dias, não. Vou ficar todo domingo aí. Tem culto quarta-feira? Quarta-feira, se o cara da quarta faltar, só liga para mim 2 horas antes que eu estou aí. Coração para servir, irmãos. Se amoldar as necessidades de algo ou alguém. Amém? Quando você serve com a graça de Deus, irmãos, Deus honra a sua atitude. Você sabia disso? Vou te provar biblicamente. Deus honra a sua atitude. A Bíblia fala, irmãos, de um evento que aconteceu onde estava uma multidão. Jesus teve compaixão daquele pessoal. Os discípulos que estavam com Jesus, Senhor, manda todo mundo vazar. Não tem forte atacadista aberto agora. Não tem arque, né? Arque. Tudo fechado. Ó, Jesus, mestre, ó, bizu, ó. Aí o que acontece? Existe um jovem. Ele vê a necessidade. Não tinha nada aparente na sua mão. Toma aqui, ó. Eu tenho esses pãezinhos aqui, esses peixinhos aqui. Talvez ajude. Aleluia. Jesus pega, ora, e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados. Aleluia. Deus honra quem está servindo, a fé daquele que está servindo. Amém. Deus honra, irmãos. Quer ter experiências gloriosas com o Senhor, irmão? Sirva. Sua vida vai mudar por completo. Eu falo isso pela minha própria vida. Esse exemplo de Jesus, irmãos, ele deve nos constranger. O que Jesus fez por nós, como ele curou as pessoas, ressuscitou mortos, livrou pessoas da condenação, da morte, conforme aquela mulher pega em adultério. Jesus tinha amor, Jesus tinha compaixão, Jesus tinha cuidado. Cuidado, irmãos. Isso aqui é cuidado. Não seria ilícito despedir todo mundo, não. Não seria ilícito, mas Jesus tinha cuidado. Vamos dar um jeito aqui na parada. O que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos? Beleza, glória a Deus. Pum, deu. Todo mundo alimentado. Jesus supre as necessidades. Da mesma forma que eu e você precisamos suprir a necessidade, quer seja do corpo de Cristo, quer seja de pessoas lá fora. Nós não podemos viver um evangelho filosófico.
O evangelho que é igual esses coaches que estão aí na moda. Fala, fala, fala e tu quer botar em prática e muita gente não vê nada acontecendo na vida dela. O evangelho é real. É poder de Deus. Nada contra os coaches, tá, irmão? Se tiver algum coach aqui, pelo amor de Deus, ai, Jesus, nunca mais volta aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. A palavra de Deus funciona. Não é filosofia. É poder de Deus. Amém? O que nós precisamos? Nos colocarmos na brecha. Você precisa estar entusiasmado, animado, disposto, alegre. Isso é servir de todo o coração. Quanto mais você serve, mais quer servir. Quanto mais você quer servir, irmãos, mais fervoroso na fé você fica. É um círculo virtuoso. Círculo virtuoso. Você serve, quer servir mais, porque tu quer ter mais experiência com o Senhor. Irmão, tem certas coisas. Irmão, eu já tive muitas experiências com o Senhor. Eu me converti lá em 93, 8 de maio de 93. 4 meses depois, estava namorando a minha amada esposa, que era filha do pastor. Tem gente que pensa que eu me tornei crente por causa disso aí, mas não é verdade não, tá? 4 meses antes eu me converti. Está lá nos anais da história. Fui passando muitos processos na minha vida, olhando a vida do meu sogro, que é a minha referência pastoral. Muitas experiências, sabe? Mas, irmãos, nada se compara, que eu posso falar assim, à experiência de ser um pastor presidente que eu estou vivendo agora. Que você tem que cuidar das vidas, que você tem que depender do Senhor para trazer uma palavra no domingo, e essa palavra não sou eu que escolho, é o Senhor que determina para aquele público naquela noite, porque senão seria fácil, irmão. Eu vou falar sobre bolo de fubá. Vou falar bolo de fubá. Mas não é assim, irmãos. Qual é a necessidade da igreja? O que teus filhos precisam ouvir? Não é pelo que eu acho, pela minha percepção de líder, mas é que o Espírito do Senhor quer falar, quer comunicar às pessoas naquele dia, irmãos. Aí você fica dependendo do Senhor. As finanças da igreja. Como eu cresci na fé, irmãos? Por causa das finanças da igreja. Está impactando a minha vida, porque, rapaz, por quê? Pela criação que eu tive, formação que eu tive, eu precisava estar no controle de tudo. Quando eu falo controle de tudo, não é aquele controle tóxico, né? É de entender o ambiente, né? Controle nesse sentido, de entender o ambiente. Não, se pegar fogo, corre por ali, entendeu? Aquela história toda. É isso que eu estou falando. Entender o ambiente. Então, eu tinha era para mim muito difícil ter essa dependência cega pelo Senhor. Entenda o que eu estou falando. Que eu precisava ter um mínimo de garantia para qualquer coisa. Irmão, tudo isso foi por água abaixo, quando me tornei pastor. Tudo. Literalmente tudo. Pagar a conta da igreja? Não tem dinheiro. Igreja nova, começando. E aí, como é que vai ser? Não sei. Aí chega o dinheiro para pagar. Como é que vai resolver aquilo ali? Não sei. Chega a solução. Irmãos, é impressionante. Eu estou me tornando muito mais crente agora, por incrível que pareça, por causa dessa necessidade de ter essa intimidade com o Senhor e ver a sua operação o tempo todo a favor da igreja e da minha vida. Amém, irmãos? O serviço traz isso para você. O serviço vai te trazer essa segurança, intimidade com o Senhor. O serviço, irmãos, vai te trazer santificação. Não tem aquele ditado popular que, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Meu irmão, arruma um serviço aqui na igreja. Tô falando sério, irmãos, é uma benção. Uma vez eu e Alba lideramos jovens. Lá no Rio de Janeiro. Meu irmão, eu ficava na igreja de segunda a segunda, eu e Alba. Segunda a segunda. Lá no Rio de Janeiro, naqueles anos 90 e tal, já tinha um supermercado 24 horas.
Já aconteceu de eu e Alba fazer compra 2 horas da manhã. Está tudo certo. O que esses jovens são hoje? Líderes, pastores, pastoras de congregação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Servir ao Senhor, irmãos, te colocará no lugar de segurança, de santificação. Pastor, eu não consigo ter uma vida de santificação. Remédio, sirva. Em vez de ficar pensando besteira, vai pensar no Senhor e na obra, como a coisa vai acontecer. Amém ou não amém? É isso, irmãos. E a importância, e o terceiro tópico para nós terminarmos, é o seguinte: é o Senhor que nos capacita a servir. Porque às vezes você pode estar ouvindo, eu creio que aqui nessa igreja, muitos estão contribuindo já para o serviço dessa igreja, senão a igreja não estaria do jeito que está, isso é óbvio. Mas muitos às vezes estão pensando assim: eu não tenho capacidade, eu não fui chamado para aquilo. Como é que aquilo vai se suceder? Não sou eu, estou vendo lá que se necessita de uma parada ali, de uma situação, um problema, eu quero ajudar, mas eu não tenho condições. Então eu vou te dar a resposta hoje. Está lá em 2 Coríntios 3, versos 5 ao 6. Diz assim, ó, 2 Coríntios 3, versos 5 ao 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Amém, irmãos? O Espírito vivifica. É o Senhor que te capacita. Está escrito. Não é por nossos próprios méritos. Engane-se você que você precisa de alguma coisa para ser alguma coisa. O que você precisa é ter um coração ensinável, se colocar na brecha e deixar Deus te usar. Amém. É simples assim, irmão. Simples assim. Falando da juventude, quando eu tinha uns 3 ou 4 anos no Evangelho, bebezinho na fé, não era nem batizado no Espírito Santo, e na denominação que eu fazia parte, quando você não era batizado no Espírito Santo, você era quase uma vergonha. Estou falando sério. Eu não tinha entendimento da palavra como eu tenho hoje, eu estava tão desesperado por causa da vergonha que eu estava passando de ser batizado no Espírito Santo, que eu orava, meu irmão, diante de Deus, eu orava assim: Senhor, muito obrigado por esse alimento, o Senhor veio repreender todo o mal físico e espiritual, obrigado pela saúde que eu tenho. Aquela oração da comida, né? Da boia. Senhor, se for possível, batiza no Espírito Santo. Meu irmão, na hora, no rancho. Eu queria ser batizado no Espírito Santo no rancho, meu irmão, mas eu queria. Vocês estão rindo porque não é você, é uma família de pastor presidente de uma igreja lá no Rio de Janeiro, todo mundo pastor, um profeta, um pregador, e eu, nem batizado no Espírito Santo. Não era nem ovelha negra, era ovelha transparente. Ou seja, não contribui, nem distribui, nada, tá? Ah, um jarro lá. Aí, vocês estão rindo, né? Aí o que aconteceu? Eu, que sou esse cara, ovelha transparente, não é batizado no Espírito Santo, não via anjo, não via nada, não pregava, nada. Aí, tô um dia numa igreja. É uma igreja, irmão, glória a Deus, aleluia, chora. Aí me levanta um profeta, fala assim, desse jeitinho, bem amoroso, mesmo na igreja, mais cheio do que nesse momento, e eu no lugar de evidência, porque afinal era um genro do pastor, tá lá, né? Eu não tinha nome. Eu ou era genro do pastor ou marido da Alba. Não, falando sério, não tinha nome. Aí, o profeta levanta, meu irmão, e fala: ó,
Ah, Deus manda te dizer, assim mesmo. Deus manda te dizer que aquilo que ele der para você, se você não fizer, até aquilo que você não tem, vai ser tirado de você. Meu Deus do céu. Quase que eu fui embora de ônibus, irmão. Quase, nem queria caramba, tanta vergonha. Imagina, irmão, tá lá quieto, ovelha transparente, igual um jarro ali debaixo do bebedouro, sem ninguém te ver. Aí usa um profeta na frente da igreja, sábado à noite, lotado, até que você não tem, vai ser tirado. Pô, eu pensei comigo, realmente, eu não tenho nada. Aí, o que vai ser? Vou andar nu, então, na rua. Aí passa 2 semanas, irmãos. Aí eu tô vendo um problema lá na igreja, quieto, né, irmãos? Na minha posição fundamental de transparência. Chamaram, tem um problema na mocidade da igreja, chamaram o pastor top lá, o galáctico lá. Não, eu não vou assumir. Aí chamaram o segundo galáctico lá, o segundo cara, o segundo nome mais do campo. Também não vou assumir. E eu tô lá, irmão, com minhas ferramentas lá no Parque do Galeão, pensando na minha vida. Aí um belo dia eu tô de serviço na garagem. Pra tu ver como é que se marcou minha vida. Eu me lembro onde é que tá de serviço. Eu tô falando há 19 anos atrás isso. Aí, tô lá, toco o telefone. Quem era? A minha amada, Albinha. Tony, fala, amor. Tô de serviço aqui. Não tem um negócio importante para falar contigo. O que foi? Aí eu, me ajeitei na cadeira, importante, sei lá, né? Se ajeita, né? Melhor, senta. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui as paradas aqui. Pode falar. Papai chamou eu e você para ser líder de jovem. Aí o que eu falei? Óbvio que não. Fulano quis, o que eu vou fazer lá? Eu não sou nada, ovelha transparente. Não, tá certo, amor. Você tá certíssimo. É difícil, né, irmão? Recém-casado, mulher concordar com o marido, mas você tá certíssimo, eu já fiquei feliz, tá certíssimo. Deus está no negócio. Mas eu só quero te relembrar aquela palavra profética que você recebeu 2 semanas atrás. Pode dizer pro teu pai, então, que eu aceito. Foi uma chantagem quase espiritual. Aceitei a juventude, irmãos. E Deus começou a se mover naquela juventude. A ponto da nossa juventude ser uma referência por um período que nós estivemos à frente, no estado do Rio de Janeiro, na denominação que nós servirmos. Deus pegou um que não tinha nada, mas capacitou. E nessa mesma igreja que eu assumi a mocidade, a juventude, um belo dia, o primeiro culto do ano, 16 de janeiro de 99, primeiro culto do ano, de jovens, igreja cheia. Aí um pastor, quem me vai batizar o Espírito Santo aí? Irmão, eu esqueci que eu estava ali, de líder de jovem. Fui o primeiro a levantar, mano, porque eu queria ser batizado do Espírito Santo. Aquilo ali deve ter desviado uns 30 jovens naquele dia ali. Porque, afinal, era quase um marginal. E naquela noite, irmãos, a graça do Senhor veio sobre minha vida. E eu fui batizado no Espírito Santo. O Senhor capacita-nos. Nunca se esqueça disso. Estou dando esse testemunho para te animar, para você entender que é o Senhor que te capacita. É o Senhor, tudo é pelo Senhor. Não se veja conforme um panorama que o diabo colocou na sua mente. Se veja como Cristo te vê. Se veja como mais que vencedor em Cristo Jesus. É o Senhor que te capacita. É o Senhor que te capacita, irmãos. Quantas vezes a gente está querendo fazer alguma coisa, mas será que vai? Será que eu não vou? Irmão, confia no Senhor. Ele que te capacita. Quando Deus chamou Moisés quis dar uma desculpa lá. Não, eu não sou pesado em línguas. Passa para outra aí, que o senhor deve estar confundindo as estações. É você, Moisés. Já que você está correndo da raiva,
vou chamar Arão, teu irmão, para falar por você então. O que isso quer dizer, irmãos? Você foi chamado para algo, é o Senhor que te capacita e Ele vai colocar as pessoas certas ao seu lado para cumprir o propósito do Senhor. Só confia no Senhor. O tempo todo. Tem um verso que fala o seguinte sobre a capacitação. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Olha o detalhe, meu irmão, cheio de dom aí, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Tendo diferentes dons. Então, talvez um profeta esteja me olhando, mestre, pastor, ministério de socorros. A Bíblia fala, se é de profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use-se dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Resumindo, o que você for chamado para fazer, dê o melhor de si. É simples esse versículo. O que eu fui chamado para fazer? Eu vou dar o melhor de mim. Mesmo nas minhas imperfeições e limitações, eu vou dar o meu melhor, porque o restante é com o Senhor. Amém? Se coloque de pé, por favor. Uma das formas de refletirmos o caráter de Cristo é quando servirmos. Você reflete o caráter de Cristo, irmão, quando você está servindo ao Senhor. Um cristão comprometido com a palavra de Deus demonstra serviço, especialmente na igreja em que congrega. Quando eu me disponho a servir, eu sou comprometido, primeiramente, com a igreja local. Se Deus te trouxe para esse lugar, irmãos, é para você fazer parte do corpo que está se formando aqui. Você talvez não entenda, mas o Senhor te trouxe exatamente no tempo e lugar certo. Você não está aqui por acaso. Eu tropecei na pedra, caí no verbo da Vila Brusque. Não foi assim. Deus te chamou exatamente para esse lugar, nesse tempo. Esteja com a motivação correta, seja intenso, com excelência, faça tudo com excelência, porque a recompensa chega. Tem um texto que eu vou finalizar agora. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos por um momento como este. E que essa palavra possa mover no coração dos teus filhos, despertando, capacitando, animando ainda mais para o serviço. Que esse coração para servir, que é um dos valores do nosso ministério, seja uma realidade na vida dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu passar para o pastor Flávio.